Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nessa semana o pessoal do Elementary OS lançou uma novidade muito legal, uma nova central de aplicativos que permite que os desenvolvedores agora consigam vender as aplicações dentro do Elementary OS. Vou te dizer, eu admiro muito esse tipo de situação, admiro muito as pessoas que tentam criar um novo modelo de negócio, tentam criar uma forma de manter os projetos autossustentáveis. E certamente essa central de aplicativos, como os desenvolvedores do próprio sistema operacional acabaram chamando, é o coração do Elementary OS. Se ela der certo, com certeza o Elementary vai crescer muito mais do que ele está hoje em dia. Assim como o Debian foi uma plataforma para desenvolvimento do Ubuntu há muitos anos atrás, criando uma base sólida para que a Canonical conseguisse criar um sistema que acabou se popularizando muito no mundo desktop, o Elementary pode utilizar o Ubuntu da mesma forma. E essa é uma das coisas mais legais, eu acho, do mundo Linux. Eu vou mostrar para vocês agora como está a nova central de aplicativos do Elementary e as novas funcionalidades. Eu também fiz um post lá no blog de Linux, bem completo, com vários prints mostrando vários detalhes, com alguns links também para você conferir. Então dá uma olhada aí antes de ver o vídeo, que vai ajudar a complementar o que eu vou mostrar aqui para você. Assim, e antes da gente ir para o vídeo, eu gostaria de convidar você para passar lá no meu outro canal, o canal X da Questão. Tem alguns vídeos aqui mostrando, se você gosta de me ver passando vergonha, quem sabe lá seja uma boa oportunidade. Não sei como é que se chama em outros lugares do Brasil, aqueles rabo quente lá que usam, porque é um nome meio estranho. Eu tenho... E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do X da Questão, e hoje eu vou mostrar para vocês uma das minhas referências na hora de estudar um pouco sobre ciência. Este livro aqui chamado Breve História de Quase Tudo. Só que aquela antena saía. E eu não sei como eu perdi a antena. E a minha mãe disse que tinha jogado no lixo, alguma coisa parecida. Eu tive que catar lixo. E não foi só o da cozinha. Eu não vou dar spoiler porque você pode assistir esse filme na Netflix. É um filme muito interessante e faz uma crítica social não tão velada assim. Na verdade, você vê a frieza do personagem de uma forma até bizarra em alguns pontos. Então essa série ela foi baseada no livro com o mesmo nome e foi lançada na Netflix no dia 21 do mês passado. Então o que eu gostei na série? Por mais que pareça aquele tipo de série assim mais adolescente, ela tem muita coisa interessante. A série conta a história da Sofia. Bom pessoal, ângulos novos aqui para mostrar o Elementary OS, que agora chega na versão 0.4.1, como a gente pode ver aqui. Tá? Esse aqui continua sendo o Elementary Lock e a gente teve poucas mudanças, na verdade, em relação à versão passada. Eu estou utilizando aqui no meu ThinkPad Yoga 12 da Lenovo e ele está rodando muito bem, inclusive a tela sensível ao toque foi reconhecida sem maiores problemas, eu consigo utilizar ela assim também. Esse aqui que vocês estão vendo não é o tema do Elementary normal, na verdade ele é o tema Arc, OS X Arc aqui. O tema principal do Elementary é esse, né? E agora eu vi até algumas pessoas comentando lá no post do GeoLinux que o Elementary já não é a distribuição mais bonita e tal, porque o Deepin passou ele. E eu realmente sou obrigado a concordar, né? Quem diria que a gente diria que o Elementary não é a distribuição mais bonita, coisa que acabou sendo comum nos últimos anos. Claro, está muito longe de ser feia, né? Inclusive talvez seja a segunda mais bonita, dependendo do seu gosto visual. Mas com certeza ela tem um acabamento muito interessante. E o mais legal são as aplicações. Essa central de aplicativos aqui é a tal da nova central que eles criaram. Como eu disse, tem o link do post aí na descrição para você se inteirar um pouco mais sobre o que acontece. Como você pode ver, as aplicações elas têm um visual muito parecido, né? Elas seguem um certo padrão visual, que é uma coisa que nem toda a distribuição Linux consegue. E esse é um dos principais paradigmas aí que o Elementary quer quebrar. Talvez aí para versões futuras, quem sabe o Elementary 0.5, que ainda não tem data exatamente de lançamento, venha com uma repaginada visual, eu não sei, adotando um visual mais flat. Enquanto isso, a gente pode customizar os temas aqui. Esse aqui eu acho que fica bem legal também, e é o que eu estou utilizando aqui nos últimos dias. Bom, na verdade assim, o que temos de novo? Eu percebi que, curiosamente, alguns recursos foram adicionados, de certa forma, e alguns outros que estavam funcionando na versão 0.4 que eu utilizei
Na versão 0.4.1 acabou dando algum problema, como por exemplo aqui as configurações de idioma. Agora ele está mostrando aqui essas informações, mas a primeira vez que eu fui querer instalar o português do Brasil, não tinha nada nessa lista aqui. Quando eu cliquei no maisinho para adicionar, aí as opções apareceram. Então, eu não sei se eles mudaram o comportamento ou se efetivamente era um bug ou alguma coisa desse tipo assim. Mas, além desse tipo de coisa aqui, o que realmente mudou foi a central de aplicativos. Se você comparar o meu vídeo de review da versão 0.4, a versão passada, né? Na verdade é a mesma versão, só que numa atualização diferente. Vou deixar o link aqui na descrição. Você vai ver que a central de aplicativos ela tinha um visual um pouquinho diferente. Na verdade ela ficava mais ou menos assim, né? Você só via esses quadrados que separavam as categorias. Não tinha esse slider e alguns recently updated aqui em cima, que são os últimos aplicativos adicionados. Isso aqui deu uma cara muito interessante para a distribuição. Deu uma cara, melhor dizendo, não para a distribuição em si, mas para a central de aplicativos. Deixou ela mais moderna, deixou ela mais parecida com uma lojinha de aplicativos mesmo. E agora você tem aqui na aba atualizações uma novidade interessante. A gente tem aqui a aba atualizações, ela serve para atualizar todos os programas do sistema que foram instalados através da central de aplicativos aqui. E outros, na verdade, aplicativos que você instalar .deb que adicionem um repositório no Elementary também. Ela vai mostrar por aqui. Como você pode ver, tem atualização para o sistema operacional. Mas uma das coisas interessantes que eles adicionaram foi o suporte a drivers por aqui. Eu me lembro que uma das coisas que eu tinha falado que era ruim no Elementary 0.4 é que eles tinham removido o Software Properties Common, lá, ou GTK no caso, que é a interface, que é aquela aplicaçãozinha do Ubuntu para você gerenciar tanto PPAs quanto drivers, quanto os repositórios em si. Então, com aquilo saindo, o pessoal que utilizava o Elementary acabou sem uma interface bonitinha para instalar os drivers, para ativar, mudar, essas coisas assim. Apesar de que você ainda consegue encontrar isso aí, você ainda consegue instalar pelo terminal do próprio Elementary, que você consegue fazer isso. Mas agora, através aqui da aba atualizações, a gente pode ativar esses drivers, tipo esse aqui, né? Você pode ver inclusive que ele está instalado aqui, e eu posso desinstalar se eu quiser. Então, driver NVIDIA vai aparecer aqui, enfim, qualquer driver proprietário que possa ser instalado no sistema vai aparecer aqui, o que é um ponto muito positivo. Ele continua sem suporte oficial a PPAs, quer dizer, ele tem suporte, mas ele não é habilitado por padrão. Então você pode adicionar, eu já fiz um post, naquele post 7 coisas para você fazer depois de instalar o Elementary, eu mostrei para vocês. Vou colocar ele aqui na descrição, mostrei para vocês como ativa essa função. É só instalar um pacote que ele automaticamente reconhece. Inclusive muitas coisas eu acabei instalando por PPA, alguns programas e tudo mais. Mas o que eu quero mostrar na verdade é essa nova central de aplicativos e por que ela é interessante, por que ela é um projeto interessante. Uma das coisas que a gente não tem no mundo Linux é padronização. Por mais que a gente encontre pequenos grupos que padronizam certas coisas, como a interface GNOME e os aplicativos do GNOME, como a interface KDE e os aplicativos do KDE, em geral, assim, se você for misturar tudo, você nunca tem um padrão visual para as coisas. E isso é importante num sistema operacional, é só você observar sistemas mobile como o iOS ou até mesmo o macOS para desktop mesmo, para MacBook, iMac e coisas do tipo. Você pode observar o Android nesse aspecto e o próprio Windows também com as suas aplicações produzidas pela Microsoft. A coerência visual é uma coisa muito bem-vinda, mas é uma coisa muito difícil de acontecer. A Apple, por exemplo, costuma deixar somente aplicativos que entram na App Store lá para o macOS que tem um certo padrão visual, né? Se ele está lá dentro, normalmente ele segue alguns conceitos de design específicos para ele combinar com o macOS e se integrar muito bem. E é exatamente isso que o pessoal do Elementary procura fazer aqui. Eles desenvolveram, eu vou abrir aqui para vocês, né? A gente pode acessar lá o site do Elementary OS. Vamos colocar aqui, Elementary OS. E aqui você vai encontrar a opção desenvolvedor. E olha só que interessante aqui. A gente faz login com o GitHub, se você é um desenvolvedor, e aí você pode subir as suas aplicações lá para a loja de aplicativos do Elementary OS. Tem uma curadoria e tal, e tem um esquema de design, ó, que você pode aplicar nas aplicações, que eles vão, na verdade, te ajudar a criar essas ideias de design e filosofia.
Para quê? Para você ter uma coerência visual entre todas as aplicações. Um pouco desse resultado você já vê nessas aplicações disponíveis atualmente aqui na central de aplicativos. Por exemplo, aqui eu instalei o Edge, ele é um gerenciador de pacotes .deb. O GDeb ele funciona muito bem e o Edge ele é a mesma coisa, funciona tão bem quanto, com a diferença de que ele tem uma interface mais bonita. Você pode vir, por exemplo, aqui em Downloads, eu tenho várias coisas aqui para a gente servir de exemplo. Vamos dizer que eu queira instalar o Google Chrome, por exemplo, que é disponibilizado lá em Deb. Provavelmente aqui ele já vai mostrar que está instalado, né? Então ele vai me dar a opção de desinstalar. Caso contrário, ele mostraria o botãozinho de instalar. E o design ele fica coerente. Talvez eu deva colocar aqui o tema do Elementary mesmo, para que vocês percebam melhor como é que fica, né? Ó, ele tem esse design aqui que ele fica vermelho e tal. E se você for ver, é o mesmo esquema das outras janelas, da própria central aqui de aplicativos. Então ele tem essa coerência. E esse Edge aqui é uma ferramenta que talvez ele passe a vir até junto com o Elementary, seria uma coisa útil. Se eu mandar dar um load aqui dos debs que eu já tenho instalado, ele permite que eu gerencie os pacotes .deb que eu instalei. Ó. Como você pode ver aqui, eu posso instalar algumas coisas e remover outras. Ele vai fazer uma vistoria dos pacotes que eu tenho ali na minha pasta de downloads e me mostra inclusive até o tamanho total desses arquivos. É bem interessante. Outro programa do mesmo sentido é o NotesUp. Você pode encontrar o mesmo padrão visual que você tem no gerenciador de arquivos. Ó. Fica bem claro a proposta. Então os aplicativos que forem lançados para a central de aplicativos do Elementary, eles vão seguir esse padrão visual, pelo menos é essa a ideia. Esse aqui é um aplicativo de notas e tal, que você cria com um esquema parecido com o Evernote. Outro aplicativo que a gente tem lá na central é esse Nimbus aqui, que ele não funcionou tão bem. Ele é um aplicativo de meteorologia e ele não consegue detectar exatamente o meu local aqui, mas ele é bonitinho, é feito para ficar na área de trabalho assim, flutuando por cima. Aí a gente tem algumas outras coisas também, um outro aplicativo novo que eles desenvolveram é o SpiceUp. Esse SpiceUp é um aplicativo para você criar apresentações de slides. Vamos abrir aqui a última apresentação, se ele vai encontrar. Se eu não apaguei ela do computador até, não tenho certeza. Acabou não funcionando, eu acho. Deixa eu ver. Vamos criar uma nova, não tem problema. A gente vai salvar ela aqui em documentos. Vamos colocar apresentação aqui como nome. E você vê como todo o design ele encaixa, né? A gente vê aqui, ó. Então, podemos colocar uma cor aqui, por exemplo. Você pode escrever alguma coisa que você queira aqui. Ó, por exemplo, aqui. E aí você tem aqui o botão de apresentação, tudo num design que fica bem intuitivo. Ele fica combinando com o restante da interface. Causa uma harmonia bem interessante, uma coisa bem legal. E claro, um grande diferencial dessa central de aplicativos é que ela é como o próprio Elementary OS. Ela pague o que você quiser, pay what you want, né? Que você pode selecionar um aplicativo tipo Vocal, que ele é um aplicativo para você gerenciar podcast, basicamente, tem toda uma descrição, você pode encontrar a página inicial, e ele custa, entre aspas, $5, mas na verdade ele não custa, você pode vir aqui e colocar quanto você quiser. A ideia é que os aplicativos sejam autossustentáveis e as pessoas que realmente gostam do trabalho daquelas pessoas possam recompensar os desenvolvedores que se dedicaram a desenvolver alguma coisa. Eu até comentei no post do Elementary OS que nós, usuários Linux, às vezes acabamos mal acostumados com esse tipo de coisa. Que a gente é acostumado a ter programas de qualidade e grátis, né? Chegando ao ponto, às vezes, de reclamar até mesmo quando o programa não faz determinada coisa. Quando a gente nem sequer incentivou, divulgou ou pagou pelo aplicativo, pelo projeto. Então, nesse aspecto, eu não me coloco na posição de querer cobrar, pelo menos não na mesma intensidade que eu cobraria se eu tivesse pago ele. E uma das formas da gente manter os desenvolvedores trabalhando e criando coisas e motivados é justamente fazer pequenas doações. Você não precisa pagar, por exemplo, sei lá, pagar uma licença aí do Photoshop, mas já pensou em doar, sei lá, R$1 por mês para o projeto do GIMP, para que eles continuem desenvolvendo coisas? De repente, se todo mundo que utiliza fizesse isso, a coisa iria mais distante, né? E o Elementary está criando esse modelo de negócio aqui. Se você não quiser pagar nada, você só coloca 0 aqui e você consegue baixar ele normal.
Ele vai precisar da minha senha aqui e a gente vai baixar o Vocal aqui, eu já vou abrir para vocês e vocês vão ver que ele tem uma integração visual também com o próprio Elementary. Quando ele é instalado pela central de aplicativos, a gente pode tanto abrir ele por aqui quanto desinstalar. Então vamos abrir aqui o aplicativo e aqui está o Vocal, você consegue ver aquele padrão visual mais uma vez. Inclusive ele fica bem parecido com o próprio player de música do Elementary OS. Você pode ver aqui que ele tem basicamente o mesmo padrão. Browse Podcasts, aqui ele vai mostrar algumas opções que eu tenho. Eu posso assinar eles aqui, que é o top 100 do iTunes, por exemplo. E eu posso adicionar eu mesmo um feed se eu quiser. Eu não sei você, mas particularmente eu achei a ideia muito interessante e ela pode realmente dar uma guinada aí no futuro do Elementary OS como uma das principais distribuições Linux. Não sabemos o futuro, mas que a ideia é muito boa, com certeza é. Muitas vezes a gente não vê o quanto alguém que está por trás daquele software que a gente utiliza trabalhou para realizar aquele projeto. E no caso do Linux, infelizmente, até pela forma como as coisas são feitas, é bem comum disso acontecer. A gente baixa um sistema operacional de graça e não tem muitas vezes ideia do trabalho que dá para criar e manter uma coisa desse tipo. Então, só o fato de você ter a opção de doar ou pagar a quantidade que você quiser já nos lembra o fato de que existem pessoas trabalhando para entregar aquela aplicação ali para você e você tem a oportunidade de ajudar. Eu não cheguei a mostrar ali, mas basicamente quando você compra alguma coisa, você escolhe o valor que você quer pagar, abre uma pequena janela onde você pode digitar o seu e-mail e os dados do seu cartão de crédito. Por enquanto é assim que funciona. Mas uma coisa que é legal, que o pessoal do Elementary comentou, os desenvolvedores, é que eles não pretendem manter essa como a única forma de pagamento. Talvez eles acrescentem alguma coisa através do PayPal ou até mesmo de Bitcoins, o que torna a coisa também muito interessante, não é verdade? Eu gostaria de saber o que você achou aí dessa nova central de aplicativos, se você gosta ou não do Elementary OS e o que você acha do tema dele. Tá na hora de dar uma repaginada nos ícones e no GTK também, eu acho, com toda certeza. Deixe sua opinião aí nos comentários e eu vou adorar ler o que você acha a respeito aí dessa distribuição aí, que é considerada por muitos uma das mais bonitas que existem. E por último, mas não menos importante, eu quero reforçar o convite para você. Passe lá no canal X da Questão e se inscreva, a gente tem vídeos aí nos dias que não sai vídeos aqui no Diolinux, então você vai estar sempre ligado. Tem bastidores aqui do canal e tem alguns vlogs muito loucos lá também, então eu espero você lá também. Valeu e falou!